Olá pessoal, graça e paz. Passei aqui nessa tarde para compartilhar uma palavra com você, a qual Deus tem colocado no meu coração. E nós vamos trabalhar dois textos nessa palavra, para que nós entendamos o que Deus está falando conosco nesse momento, ok? O primeiro deles está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 6. Na verdade, nós vamos pegar a parte B do versículo 5 e o versículo 6, o qual diz assim: Aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez rei e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele, glória e poder para todo sempre. Amém. Guarde a palavra sacerdotes. Agora dá um pulinho, um pouquinho atrás na sua Bíblia aí. Lá em Josué, no capítulo 4, no versículo 7, ok? 17, perdão. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco até que todo aquele povo acabou de passar o Jordão. No primeiro texto que nós lemos, a Bíblia nos trata como reis e sacerdotes. Cristo nos fez rei e nos fez sacerdotes, e nós somos o povo de Deus. E quantas vezes, irmãos, nós gostamos de nos chamar de sacerdotes, dizer, olha, eu sou sacerdote, e realmente, será que nós temos tomado a posição de sacerdotes nos nossos dias? Será que nós temos realmente tomado aquilo que a palavra nos diz como algo real em nossas vidas ou não? Ou isso é apenas uma palavra, isso é apenas um bordão que eu uso, eu sou sacerdote, eu sou sacerdote? Quando nós lemos lá no livro de Josué, no capítulo 4, é a travessia do Jordão. Aquela geração, e isso é muito importante ficar registrado, aquela geração precisava de algo que os aproximasse de Deus, assim como a travessia do Mar Vermelho havia aproximado os seus pais. E a travessia do Jordão era o carimbo de que Deus estava com eles, e assim como Deus foi com seus pais, Deus seria com eles. Só que na travessia do Jordão houve algo totalmente diferente do que houve na travessia do Mar Vermelho. No Mar Vermelho, Moisés bateu o cajado nas águas, as águas se separaram e as pessoas passaram a pés secos o mar. Quando nós chegamos no que diz respeito ao Jordão, quando eles chegam ali diante daquele rio, o Senhor diz para Josué que faria um milagre, e os sacerdotes entram nas águas com a arca da aliança nas costas e eles param no meio do Jordão. Se nós pegarmos o que aconteceu, quando eles param no meio do Jordão, ao contrário do que aconteceu com o Mar Vermelho, a parte de baixo do rio para de correr e a parte de cima começa a se amontoar atrás dos sacerdotes. Você já se imaginou nessa situação? Começou a amontoar 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4, 5, 10, não sei mais quantos metros se amontoaram em cima deles ali. E imagina a cabeça daqueles sacerdotes vendo aquelas águas que não paravam e o volume era altíssimo, porque a Bíblia diz que o Rio Jordão estava transbordando. E eles vendo aquela água se amontoar, e o sacerdote ali parado no meio do Rio Jordão, com a arca da aliança nas costas, ou seja, com a presença de Deus ali com eles, e eles não desistiram, eles não pararam, eles não saíram do Rio Jordão, eles não deixaram a arca da aliança ali e saíram correndo. Por quê? Porque eles eram sacerdotes, eles eram aqueles que levavam a presença de Deus. Então, se eu e você somos sacerdotes, se eu e você somos aqueles que podem ser chamados, daqueles que nesse tempo levam a presença de Deus, não importa quantos problemas se levantem, não importa o quão aborrecidos nós estejamos, não importa quantas situações contrárias se levantem, nós não podemos mexer o pé. Nós somos aqueles que continuarão levando a presença de Deus, não importa o que aconteça. As águas se amontoaram, as águas ficaram ali e o povo ia passando. E se nós não tivermos uma cabeça de sacerdote, talvez o que nós pensaríamos? O quê? Todo mundo já passou, eu vou dar um jeito de rachar fora também. Eu vou dar um jeito de passar antes que essa água caia em cima de mim. Mas eles ficaram ali,
eles permaneceram firmes. Então eu e você precisamos permanecer firmes na presença do Senhor até que todas as coisas se resolvam. Nós somos aqueles que não tiramos o pé. Nós somos aqueles que não arredamos 1 milímetro do lugar enquanto a palavra do Senhor não vier a nós dizer, pode sair. Aqueles sacerdotes ficaram ali. Eles não tiveram medo, eles não temeram, mas uma coisa foi maravilhosa. Enquanto eles não tiraram os pés das águas, a água não baixou. E eu quero deixar uma palavra para você nessa tarde. Ainda que se levantem situações, ainda que se amontoem águas a muitos e muitos metros acima de você, não se preocupe. O que Deus colocou em você não é para te matar, é para te proteger. Enquanto você não sair das águas, as águas não voltam a correr. Não se preocupa. Você não vai sair molhado, você não vai se afogar, porque você não leva uma presença qualquer, você leva a presença do Senhor com você. Então guarde esses textos no seu coração. Não importa o momento que você esteja passando, não arrede o pé, porque o Senhor é com você, sacerdote. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.